Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou especialista em investimento. Hoje a gente vai falar do BIDB 11, né? Um FII Infra. Se você não sabe, é um veículo que é absolutamente isento de imposto de renda, tá? Tanto nos rendimentos como na alienação das cotas com ganho de capital para o investidor pessoa física. Vamos utilizar o relatório aqui mais atualizado de outubro, que acabou de sair, né? Ou seja, ele investe em títulos de dívidas ligados à infraestrutura, né? A grande maioria incentivados, tá? Ele procura dar ali entre 1 e 1,5 acima, né, do seu benchmark, que seria um título público equivalente, tá certo? Então, rapidamente aqui em termos de custo, tá? Ele não tem taxa de performance, né? Então, isso aqui é muito bom ali, né? Quanto menos taxa, mais dinheiro no seu bolso, tá certo? Taxa de administração também 0,80, né? Não é assim nenhum absurdo em geral. Os fundos, né, do Inter Asset, né, o famoso Banco Inter, eles possuem taxas, né, mais econômicas aí do que a média do mercado, né? Então, já que você já viu aqui, né, e como você gosta, né, de dinheiro no seu bolso, como você quer saber quanto pagou, ele pagou R$ 1 por cota, tá, de distribuição, o que dá um yield, né, de mais de 1% ao mês aqui, o famoso 1% ao mês, só que aqui ainda melhor, porque é isento de imposto de renda, tá certo? Então, um fundo ainda que tem um patrimônio relativamente ainda pequeno, né, 218 milhões, tá? Ele aumentou bastante aqui o seu número de cotistas, isso aqui é importante para dar mais liquidez, mais profundidade ali no book, tá? Mais de 15 mil cotistas, fez uma emissão recentemente, tá certo? São 54, né, emissores, uma duration de 4,8. A cota patrimonial está 87,19. A gente vai ver um pouco mais para o final o tamanho do desconto, né, que ele está sendo negociado, ou se ele está negociando com o ágio, e o carrego médio hoje na carteira, né, é de 8,23, né, IPCA mais 8,23, tá certo? Aqui a gestão vai dar um pouco, né, Sim, eles estão resumindo aqui para dizer que o setor de infraestrutura ainda apresenta, né, grandes oportunidades, uma necessidade muito grande ainda do Brasil. Vamos passar para a carteira aqui de investimento deles, tá? É uma carteira bastante diversificada, tá? Você tem alguns pesos um pouco maior aqui na Algar, tá? Que é do setor ali de telecom, tá certo? Você tem também um peso de 3,5 Planalto Sul, que é uma rodovia, enfim, Metrô Rio 4,64. Sobre o Metrô Rio, é importante falar que a gente teve um evento, né? Um D-rating aqui de uma agência de classificação de risco, tá? Que rebaixou um pouco a perspectiva ali desse ativo, né, do Metrô Rio, muito em função né, dessa frustração do número de passageiros, né, que após a pandemia o número de pessoas usando, né, o metrô aqui, ele diminuiu, né, de fato, porque muita gente ainda não voltou integralmente, né, a trabalhar ali todos os dias. Então você tem na parte educacional, né, agora as faculdades estão misturando o EAD mesmo em teoria, né, que seriam presenciais, no trabalho também. Isso, claro, impacta ali na quantidade de passageiros e nas perspectivas de receita, EBITDA e etc, tá certo? Além disso, também você teve um reajuste, o que em tese, né, seria bom para a receita, mas eles, né, comparam que a passagem de ônibus não acompanhou esse reajuste. Então, a diferença hoje no Rio de Janeiro entre o preço da passagem de busão e o preço do metrô, ela é um pouco alta. Então, o pessoal, né, às vezes, para economizar, prefere, por mais que o metrô seja, né, um meio de transporte melhor, mais rápido, mais eficiente do que o ônibus, pelo preço, muita gente ali deixou de pegar o metrô, ainda que leve mais tempo para pegar o ônibus, tá certo? E essa parte aqui, né, em CDI, na verdade, são CDBs, né, LF, letras financeiras, seria o caixa do fundo, tá certo? Então não se assuste aqui, a maioria dos ativos são em IPCA, mas tem alguns também aqui em em CDI, né? IPCI não, misturei, né? É CDI, tá? Então tá aí a carteira, aqui uma visão, né, mais global, mais intuitiva também por rente de crédito, né? Você tem ativos que em geral são bastante seguros, tá? De A menos aqui para mais, né? Então, pô, 21% da carteira com AAA, 26 com A mais. Então, é um fundo que pode ser considerado, né, um dos mais seguros ali, um dos mais
conservadores, até pela rentabilidade que eles propõem a entregar, que também é uma rentabilidade boa, mas também não é nada assim absurdo, né? Então ele não é ali um grande tomador de risco, tá? E apenas 2,75 sem rente de crédito e 1,55, né, com BBB já um pouco mais arriscado, tá? Em termos setoriais, você tem rodovias, né, com 25,5, geração de energia, telecom, né, uma presença forte em telecom, né, um pouquinho maior do que a média ali também, saneamento, né, que vem crescendo em todos com 12,75, os demais aqui mais diversificados, tá certo? Então, vamos passar agora para o resultado aqui do fundo, né, sobretudo em outubro. Você teve, né, um prejuízo contábil aqui, né, lembrando que a maioria dos pagamentos, né, são ali semestrais, muitas vezes, né, alguns anuais, enfim, poucos trimestrais, mas aqui ele não faz um ajuste, ele não faz um derivativo, né, não troca ali índice, como o Ogin costuma fazer muito, né, outro que eu trouxe aqui no canal. Você teve um pequeno prejuízo também em relação a ganho e perda, tá, de negociação no secundário. Ele provavelmente se diminuiu ali alguma posição que ele tinha, gerando um pequeno prejuízo, e o maior prejuízo contábil aqui, né, que vai interferir também no valor das cotas, que é a oscilação na curva de juros reais, né? Quando você vê, né, o famoso Tesouro Direto IPCA 2030, 35, 45, com a taxa indo para cima, os títulos atuais tendem a perder valor, tá certo? Perder valor contábil, né? Claro que você só vai ter o prejuízo se você realizar, mas contabilmente ele perde valor, a menos que haja alguma notícia específica, né, micro ali no ativo. Mas em geral é isso que acontece e é por isso, né, explica ali talvez 80%, né, dessa queda ali que vários FIINFRAs estão acontecendo. Também teve um aumento de caixa ali do fundo, tá? Você teve uma despesa grande, essa sim impacta mais ali, né, o caixa, que é as repasses, né, e despesas do follow-on que eles fizeram. Então, isso aqui não é algo recorrente, tá? Vai ter isso aqui depois, né? Não, assim, não é uma despesa que vai continuar afetando, mas é uma despesa que o fundo tem que pagar aí, né, de taxas para poder vir a mercado e fazer essa emissão. Então, o resultado por cota levemente negativo aqui, não é algo assim para falar, nossa, meu Deus, né, tá no prejuízo, vou ter que aportar. Não, não, isso aqui faz parte ali do jogo contábil e é isso, tá certo? Então, como eu falei lá em cima, né? R$ 1 ali por cota, tá? Na data de fechamento estava 88, agora, se eu não me engano, até diminuiu bastante, né? Caiu mais. Então, o dividend yield, se ele mantiver o mesmo rendimento, tende a aumentar aí no próximo mês, tá certo? Aqui um pouco do histórico, tá? De distribuição. Vê que é um fundo que pagou, né? Relativamente bem aqui, né? Você teve esses pouco menor aqui, que foi quando a gente teve deflação, se você vai lembrar lá atrás, né? Teve uma diminuição ali da gasolina, também de energia, mas em geral o fundo paga ali o seu R$ 1,90. Claro que isso aqui tem oscilação, né? E também o dividend yield vai oscilar de acordo com a variação da cota de mercado, tá? Então hoje, né, teve uma recuperação ali, você vê que ele está sendo negociado bem próximo, né? Ou quase com ali até com ágio, né, de 0,92 do seu patrimônio, né? Está negociando a 100,92 do seu patrimônio, então ele não está com desconto em relação ao seu valor patrimonial, tá? Então aqui a gente vê na cota de mercado no ano teve uma valorização ali de 12,47, na patrimonial 5,55, no acumulado desde o seu início, né? A patrimonial 30,50, a cota de mercado 31,79, ganhando então do seu benchmark que deu 26,46, né? Em geral, né, não há grandes deslocamentos aqui, mas, né, de fato conseguiu entregar a rentabilidade até o momento, tá? E para a gente fechar aqui, tá? Uma tabela, né, de sensibilidade, né, de precificação, a gente fechar literalmente com chave de ouro. Aqui uma estimativa de quanto você vai ganhar, né? Então, há mais ou menos esse valor aqui, né? O fundo fechou 88, mas vamos botar 87, que eu acho que ele já caiu. Então, você estaria levando ali uma taxa equivalente de IPCA mais 7,07, tá? Já líquido de custo e isento de imposto, né? Isso já tem mesmo. Então, já aqui o líquido de custo, né? Líquido da taxa de administração 7,07 ali, né? IPCA
Então, é uma taxa realmente interessante, né? Algumas outras, né, estão mais atrativas em termos de remuneração, mas lembrando, né, esse é um fundo também que preza pela segurança ali, né? São ativos mais conservadores. Valeu, pessoal? Então, por hoje era isso. Falamos do BIDB11, já trouxemos ele outras vezes aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa a sua inscrição e também, né, aquele like para fazer esse vídeo chegar a mais investidores e investidores. Valeu? Grande abraço!